Eu vou falar agora sobre como usar empatia com as crianças. Empatia é uma forma de escutar, na qual a gente se coloca no lugar da outra pessoa e a gente se concentra nos sentimentos da pessoa. Empatia é bom para quem escuta, porque a gente tem uma compreensão melhor da outra pessoa, e para quem fala é maravilhoso, porque a pessoa que fala se sente compreendida, se sente aceita e ela sente essa liberdade de poder expressar os seus sentimentos. Quando a gente sabe usar a empatia com as crianças, elas gostam de falar com a gente, elas se abrem com a gente, elas se expressam, porque elas se sentem bem. E elas têm a oportunidade de se descobrir, de encontrar a solução para os seus problemas, de se entender melhor. Mas quando a gente não sabe usar a empatia com as crianças, e principalmente quando a gente se enfoca muito em criticar ou em dar conselhos, a criança não se sente bem e a criança muitas vezes se sente rejeitada, se sente incômoda e às vezes ela não se abre com a gente e não fala o que ela sente por ter medo de alguma forma ser criticada ou rejeitada. E você pode imaginar como isso acontece se você, como adulto, por exemplo, você fala com o seu esposo ou com a sua esposa de um problema e o seu esposo ou sua esposa começa a te dar conselho ou então começa a criticar, você pode de repente não gostar. Bem, eu vou dar alguns exemplos que não funcionam. Então a primeira coisa é quando você chama a atenção da criança ou quando você critica a criança. E esse exemplo que eu vou dar é de um menino que teve uma briga na escola. E ele vem para casa e ele fala com você, sabe, hoje eu dei um soco no menino na escola. E aí então você tem uma reação forte, você fala, como que você foi fazer isso? Eu já disse para você que você não deveria fazer isso. E agora você pode ser expulso? Irresponsável. Então, você veja que com essa reação forte, a criança não está se sentindo bem. Porque se você tentar se colocar no lugar da criança, quando ele fala isso com você, é porque ele já está se sentindo mal, ele provavelmente se sente culpado do que ele fez, pode ser que ele tenha até medo de falar com você e de como você vai reagir. E quando você reage forte, você confirma esse medo. E você manda uma mensagem que não é seguro abrir-se com você. Porque se ele se abre com você, você pode criticá-lo e ter uma reação forte. Então, essa criança pode acabar escondendo os problemas dele e não falar com você. E você não vai saber do que se passa no mundo dele. Uma outra coisa que você pode fazer que também não é boa é se você concordar ou aprovar o que ele fez. E você fala assim, então você deu um soco nele, muito bem, é isso mesmo que você tem que fazer. Não deixa ninguém tirar proveito de você não, bater em você. Você tem que retribuir, sabe? Ser forte também para eles aprenderem a não machucar você. Então, aparentemente, é uma coisa boa, mas na realidade, a empatia não é concordar e nem é discordar. Não é falar que está certo, nem falar que está errado. Empatia é entender os sentimentos da criança, aceitar os sentimentos dela, sem nenhum tipo de julgamento. Bem, a terceira coisa que você pode fazer, que também não é boa, é dar conselhos. Sabe, eu acho que a melhor coisa que você deve fazer da próxima vez é você falar com a professora ou então com a diretora. Esse negócio de você bater na criança, de você revidar, não está certo. Fala com a professora e deixa que ela resolva esse problema para você. E a última forma que também não funciona é você dar um castigo, você ameaçar que vai dar um castigo. Olha, por causa disso, você vai perder
você vai deixar de jogar videogame por 2 semanas. Ou então você não vai usar o seu telefone por 1 semana. Então essas 4 formas são coisas que realmente não ajudam muito a criança e faz com que a criança esconda as coisas de você, não queira falar com você e você acaba não sabendo o que se passa na vida dela. Ou então mentindo, né? Bem, agora então eu vou dar um exemplo de empatia. Eu vou aqui simular uma conversação para que você veja como que você pode usar. Então, a criança chega para você e fala, olha, eu dei um soco no menino hoje na escola. Você fala, uau, eu imagino que você deve ter ficado muito chateado com esse menino. É porque ele me empurrou. Ah, ele empurrou e você não gosta quando uma criança empurra você, né? E aí sabe que ele vem fazendo isso todos os dias. Todos os dias? Uau, então você já estava cansado disso. Hoje você acabou perdendo a paciência. E hoje para mim foi demais. Mas sabe que o negócio é que vai ter consequência agora. Ou então quer dizer que alguma coisa aconteceu, né? Porque a professora soube e ela me mandou para o escritório da diretora. Uau! Imagino que agora, que então, talvez, eu imagino que a diretora então falou com você e deve ter chamado a sua atenção. E ela falou comigo e eu, sabe, agora eu vou ficar, não posso ir na escola por um dia. Nossa, teve uma suspensão, caramba. Imagina que você deve tá bem triste por causa disso. E eu tô, sabe, porque eu acho que eu não devia ter feito isso. Parece que você está se sentindo culpado, é isso? Está se sentindo mal? Porque também, sabe, ele é meu amigo, ele tem essas coisas assim e tal, ele me empurra, mas a gente brinca e eu gosto dele. Então você está se sentindo mal porque ele é seu amigo, né? E você quer ter paciência com ele, é isso, né? Você acha que você não teve paciência e você queria ter mais paciência com ele. Sabe, eu acho que eu deveria ter falado com a professora ou com a diretora e não ter feito isso. Ok, então você acha que de uma próxima vez você vai fazer diferente, né? Você não vai resolver isso sozinho. Não, eu acho que isso acaba, não é bom pra mim, dá problema pra mim. Ok, entendi. Então você vê que nessa conversa aqui, eu me concentrei nos sentimentos da criança. Eu falei palavras como, você se sente culpado, você está preocupado, você se sente mal. Quer dizer, essas palavras expressam sentimento e eu fiquei nesses sentimentos e eu deixei que a criança possa se compreender e encontrar a solução para ela mesma. E você pode me perguntar, mas eu como pai não devo dizer para a criança o que ela deve fazer? Bem, você pode dar sugestões, mas veja só, em primeiro lugar, você deve se enfocar nos sentimentos da criança. Porque veja bem, uma criança que se sente bem dentro dela, uma criança que é aceita, que pode se abrir com o pai, com a mãe, essa criança geralmente vai ter um bom comportamento. E outra coisa, que você veja que quando você usa essa empatia e você fala com todo esse amor, com esse carinho, essa aceitação, você está dando um exemplo de amor, de paciência, de perdão. Essa criança que ouve de você, que tem esse tipo de aceitação da sua parte, ela vai reproduzir isso também no ambiente onde ela está. Ela vai ter paciência, ela vai ser carinhosa com as crianças, ela vai ter um bom comportamento, ela não vai estar cheia de raiva dentro dela, nervosa. Agora imagina, se ela vem e fala de um problema e você critica ela e briga com ela, então você vai deixá-la você vai estar dando um exemplo de crítica, de impaciência, vai deixá-la com mais raiva, com mais frustração, e ela pode acabar colocando essa frustração, passando essa frustração para os outros. Então você pensa que está ajudando, e na verdade você não está ajudando. Agora, depois de você processar os sentimentos e falar dos sentimentos da criança, às vezes
você pode, quando você sente que faz sentido, você pode dar uma sugestão e falar, sabe que numa outra situação eu acho que seria melhor, então, você falar com a professora ou você falar com a diretora, porque isso vai impedir que você tenha consequências e você tenha problemas e que depois você se sinta mal, né? O que você acha disso? Então você vê que você expressou, você trabalhou nos sentimentos da criança primeiro, né? E depois, se você vê que ainda é necessário, você dá uma sugestão, mas essa sugestão tem que partir de uma forma sem julgamento, sem como se fosse uma ordem, você tem que fazer isso, porque as crianças também não se sentem, quando a gente dá ordens, elas têm uma tendência a resistir a isso e não fazer o que a gente fala para elas. Bem, uma boa sorte, que você possa usar empatia com o seu filho, com as crianças.